With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Boa noite ao pessoal do Relatos do Além aí, grande podcast que eu acompanho. Tô falando aqui de Minas Gerais, meu nome é Diogo, tenho 41 anos, mas a história que eu vou contar é de 1996, quando eu tinha 14 anos, eu e mais 3 amigos. A gente era estudante do 7º ano na época e a gente foi para casa dessa amiga nossa, né? E era férias de julho. O que foi interessante foi que os 4 conseguiram, nós 4 conseguimos participar juntos dos fenômenos que aconteceram, né? E toda vez que a gente encontra, a gente comenta e fala, não, aquela vez foi foda, foi interessante porque nós 4 testemunhamos os fenômenos, né? A gente estava nessa casa dessa amiga minha e era férias, como eu já falei, e a gente estava na sala de estar, né? Na sala de jantar, assim, na copa, que a gente chama aqui em Minas, onde o pessoal fica aqui na sala aqui para jantar, tomar café, tá? E a gente conversando ali e tal, batendo papo, e de repente todo mundo faz um silêncio assim normal, né? Durante a conversa, e a gente começa a escutar uns passos lá no quarto de dentro. Aí a gente já se olha. Aí a gente pergunta pra dona da casa, mas você não tá sozinho aí? Ela fala, tô. Aí a gente já fica um pouco mais sério, né? A gente já fica com medo, né? E aí a gente fica calado mais um pouquinho e a gente começa a escutar como se tivesse uma pessoa andando de salto, assim, um tamanco, um salto, né? E aí a hora que a gente começa a escutar, começa a fazer o barulho como se estivesse correndo, andando depressa, né? Tá dentro da casa mesmo, assim, bem nítido, né? E aí a gente já levanta dessa sala, dessa copa, né, dessa sala de jantar e já corre lá para a sala de televisão. E a porta era de correr, a porta da sala de televisão era de correr. A gente entra e a dona da casa, amiga nossa, já fecha a porta e a gente fica lá dentro. E assim, morrendo de medo mesmo, assim, muito pavor mesmo, né? Era eu, um amigo meu, Lucas, e 2 amigas nossas. A gente era colega de escola, assim. A gente é amigo até hoje, muito amigo até hoje. E a gente ficou assim uns 15 minutos para sair, né, da sala. E aí, quando a gente decide sair da sala, né, a gente vai enfileirado um atrás do outro, segurando a almofada, morrendo de medo, né. Só tava nós na casa, os pais delas estavam trabalhando, a gente tava de férias lá, adolescentes. E a hora que a gente abre a porta, depois uns minutos lá, sei lá, 10, 15 minutos, a gente abre a porta assim para sair e vamos saindo um atrás do outro, enfileirado, né. Abraçando um ao outro, segurando a almofada, tudo. Aí a hora que a gente sai, assim, na porta da sala, que dá pra rua, né? A porta é de vidro, dá pra ver quem tá na garagem lá, quem tá de lado de fora. A hora que a gente tá andando devagarzinho, assim, a gente olha pra porta, olha pro corredor, não vê nada. A hora que a gente olha pra porta, nós 4, a maçaneta da porta se mexe sozinha. Umas 4 vezes, assim, 3, 4 vezes. Sendo que dava pra ver quem tava do lado de fora. Se tivesse alguém lá do lado de fora, a gente ia ver, né? Tem uma pessoa lá. Não tinha ninguém. E aí, nesse momento, o pavor comeu solto. A gente saiu correndo, assim, em direção passou pela sala de jantar que a gente tava,
passou pela cozinha e tinha uma salinha de televisão, a casa era grande, tinha uma salinha de televisão lá na frente, assim, a gente entrou e fechou a porta. Ali a gente ficou mais uns minutos ali, uns 15 minutos, né? Morrendo de medo, assim, mas com muito pavor mesmo. Depois de muito pavor, a gente decide retornar para a sala de televisão lá da frente, lá no começo. Aí a gente vai enfileirado, né? Todo mundo, cada um abraçado com uma almofada, morrendo de medo mesmo, assim, um pavor, uma coisa de doido. E aí a gente sentou na sala de televisão e ficou, né? Não, vamos esperar, vamos sair, não vamos sair, não sei o quê. Vamos ficar aqui decidindo. Aí que a gente estava sentado, um amigo meu que estava sentado no sofá de frente para mim, estava meu amigo de frente para mim e a outra colega nossa. E de frente estava eu e a dona da casa. A gente viu que eles olharam para a parede, assim, em cima da gente, assim. O meu amigo fechou o olho, a minha amiga olhou para cima da gente, assim, na parede, nós de costa para a parede, olhou para cima da gente, assim. O meu amigo fechou o olho e a minha amiga, que estava de frente para nós, fechou os olhos, tampou o ouvido e baixou a cabeça. Aí eu perguntei, falei, o que foi, gente? O que aconteceu? Vocês viram alguma coisa aqui? Aí meu amigo perguntou assim para nossa amiga que estava do lado dele, falou assim, você viu uma mancha preta passando na parede? Aí ela falou, vi. A hora que ela falou isso, aí a gente já saiu correndo. Nós quatro, a dona da casa já pegou, a gente já foi lá pra rua, ela já trancou a casa. E aí a gente não retornou, não, naquele dia. Aí a gente desceu a avenida lá da cidade que a gente morava, e comentando, né? E foi muito interessante, porque os quatro foram testemunhas. Isso é uma coisa muito curiosa que eu acho, sabe? Porque assim, eu fui criado em família católica, e assim, nunca tive experiências sobrenaturais, assim. Já tive outras, assim, que eu tenho minhas dúvidas se foi minha cabeça, mas esse dia os quatro foram testemunhas, né? Foi uma coisa muito interessante. Esse é o meu relato aí. Um abraço para vocês, gente. Bom trabalho aí e vamos continuar acompanhando vocês aí. Abraço de Minas Gerais. Você tem 2 novas mensagens. Alô, pessoal dos Relatos do Além. Alô, Zoucas, tudo certo? Bom, vamos lá. O meu nome é Denner. Atualmente eu moro aqui na Itália, mas eu sou nato do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E essas histórias que eu vou contar para vocês hoje aqui é do meu pai, tá? Do meu avô e da minha avó, e de alguns outros terceiros também. Essa história ela se passa nos anos de 1980, 1990 mais ou menos, dentro de uma fazenda chamada São Marcos, o nome da fazenda. Essa fazenda ela se localiza no interior do Rio Grande do Sul, cerca de mais ou menos de 30 quilômetros de Porto Alegre, fica ali perto da cidade de Guaíba. Algum pessoal da região que escute vai saber. Essa fazenda, ela é basicamente um rancho, o rancho Skinwalker brasileiro, basicamente. É uma fazenda muito sinistra. Vou contar um pouco do contexto aqui para vocês. É uma fazenda muito antiga mesmo, do tempo dos escravos. Então, muitas mortes, muitas tragédias aconteceram dentro dessa fazenda, né? Por exemplo, dentro dessa fazenda, ela tem um morro nessa fazenda. Parece que hoje em dia mesmo, se você for lá, você consegue ver alguns pilares, algumas estruturas antigas, assim, com correntes amarradas ainda nesses pilares, assim, sabe? É bem triste, assim, essa parte da histórica, né, do Brasil. Então é uma fazenda muito antiga, que na época, assim, isso aí já são relatos que meu pai e meu avô contavam, que os antigos donos da fazenda, os primeiros donos na época dos escravos, o que eles faziam para se divertir, né? Pegavam ali um burro, né, um jumento, botavam um escravo em cima do burro, amarrava as pernas do escravo na barriga do burro, amarrava o escravo no burro e fazia o jumento descer morro abaixo, com o escravo nas costas. Então vocês imaginam como é que era a tragédia, como era pesado, assim, esse tipo de coisa que eles faziam, sabe? Então houve muitas mortes, muitas coisas assim. Então a fazenda em si, ela é um clima muito pesado. Ela é uma fazenda muito antiga, desse tempo aí, é um clima muito pesado, sabe? Então muitas pessoas viam muitas coisas lá. Começando desse morro, muitas pessoas viam, isso meu avô contava, né? Meu pai contava tudo. Muitas pessoas lá, vizinhos e tal, viam direto uma luz, uma bola de fogo, que meio que surgia das árvores desse morro, assim, que era uma mata virgem, né?
E ele caía em direção ao lago que tinha embaixo desse morro. E era direto, sempre a mesma coisa, assim, sabe? Uma bola de fogo surgia no meio dessas árvores e caía no lago. E aí os antigos diziam que geralmente quando isso acontecia era porque ali onde a bola de fogo caía era porque tinha ouro de dentro onde a bola de fogo caía. Isso os antigos diziam, né? O pai contava também. Então já começa por aí, já é meio sinistro o negócio. Porque lá perto desse morro também tinha um túnel, parece também. E o que acontece nesse túnel? As pessoas entravam dentro desse túnel e com lanterna, com luz e tal. E chegavam numa parte do túnel ali, o túnel não tinha mais luz. A lanterna, na época eles levavam tocha, essas coisas, né? Não sei, lampião. Ele não iluminava, mas chegava uma parte do túnel que o túnel não era mais iluminado, sabe? Pela escuridão do túnel. E bem sinistra essa história. E aí teve que uma vez, parece que um homem foi tentar entrar nesse túnel, né? Um conhecido lá do meu avô. Foi tentar entrar nesse túnel, entrou e falou, não, vou até a final pra ver o que acontece, né? Vou ver o que acontece nesse túnel aí, porque era muito estranho, né? Tinha uma energia pesada, assim. Chegava uma parte do túnel que não iluminava mais. Não interessa o que tu levava, não iluminava. E aí, beleza. Daí disse que ele foi nesse túnel e chegou a parte lá do túnel que não iluminava mais as coisas. E aí ele ficou sem luz, né? Ficou sem luz ali e tal. Acabou o lampião ali, a luz dele que ele levava. E ele começou a ir na escuridão mesmo. Nesse túnel, tocando assim nas pedras, né? Pra se achar, né? Pra não cair, enfim. E aí diz que lá, um tempo depois andando, ele disse que ele encontrou uma luzinha assim. Literalmente uma luzinha no fim do túnel. Ele encontrou. E aí ele foi indo, e aquela luz foi ficando maior, e do nada surgiu um homem dentro desse túnel, um homem todo de branco, e aí com ele veio uma luz assim, muito forte, e aí o homem disse que pegou e falou pra ele, olha, nunca ninguém chegou até aqui, e eu vou te dar uma recompensa por isso, você vem e me segue e tal. Aí o cara disse que ficou meio assim e tal, né, e foi, né, e aí disse que passou por umas portas de ferro, um negócio muito sinistro assim, e aí até que ele chegou meio que num saguão, vamos se dizer assim. E lá dentro desse salgão tava cheio de ouro. Cheio de peças de ouro, assim, sabe? Um monte de coisa, assim. Corrente, castiçal, tudo esses negócios de ouro, assim. E daí, o cara pegou e falou pra ele, olha, você chegou até aqui, eu vou te dar uma recompensa por isso. Leva o que tu conseguir levar. E o cara ficou em choque, né? E começou a levar tudo, arrancou a blusa do corpo e, enfim, foi fazendo uns sacos pra ele improvisado pra levar o ouro. E aí disse que levou, só que antes de levar o cara falou pra ele, olha, você vai levar esse ouro, você vai deixar ele por 7 dias no sereno da manhã, sabe, quando amanhece e tem aquele sereno, aquele molhadinho na grama, a grama fica um pouco molhada assim, parece, você vai deixar 7 dias no sereno, esse ouro, que ele vai lavar esse ouro pra ti, e tu vai fazer isso pra te poder utilizar o ouro e tu não vai poder contar pra ninguém. E o cara, então, tudo bem, vou fazer isso aí. Aí disse que foi pra casa e tal, e aí deixou o ouro, né, meio que escondido assim e tal, mas deixou lá 7 dias lá e tal. Só que daí antes de ele vender o ouro, ele acabou contando pra um vizinho dele, que ele tinha achado esse ouro aí. E depois que ele achou esse ouro, que ele contou pro vizinho, no caso, misteriosamente a família dele começou a morrer. A esposa morreu, ali do nada a esposa morreu. Os 2 filhos que ele tinha pegaram uma gripe lá e morreram assim, e tudo isso em menos de 7 dias, sabe? Tudo menos de uma semana, depois que ele deixou passar os primeiros 7 dias. E aí ele associou, o cara ficou neurótico, né? Ficou louco, alucinado, e associou aquilo a aquele ouro, né? Aquele negócio que era um ouro, uma amaldiçoada. E aí diz que ele pegou esse ouro e foi se livrar desse ouro. Chegou e jogou no rio, que é onde caía aquela bola de fogo de luz, sabe? E aí essa é uma história que o pessoal lá da fazenda conta, né? Que aconteceu mesmo, realmente, assim, pessoas que não tem por que mentir, né? Pessoas sérias, antigas, que moram lá há muito tempo, que contavam, assim, pro meu pai, pro meu avô e tal. Então era uma fazenda bem sinistra, assim. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zocas, beleza? Aqui é Marcílio aqui de Belo Horizonte. Acompanha aí o
o Relatos do Além já tem um tempo já, e ouvindo as histórias aí, né, do que o pessoal conta, acabei me motivando a contar as minhas também. Eu tenho uma sensibilidade muito forte desde criança, né? E assim, nunca trabalhei isso, mas ao longo da vida eu fui procurando alguns caminhos aí para me ajudar a entender o que que acontecia. Vou contar para você alguns relatos de coisas que já aconteceram comigo, sabe? O primeiro relato que eu me lembro assim da vida, eu era bem pequeno, sabe? Devia ter uns 3, 4 anos, mais ou menos. E eu tinha um irmãozinho, né? E a gente ficava muito tempo junto, porque a minha mãe, ela trabalhava e a gente ficava com a minha tia. Então a gente passava o dia lá na casa da minha tia e minha mãe pegava a gente lá de tarde, sabe? E eu lembro muito da gente estar sempre junto, assim, né? Porque, tipo, era o meu irmãozinho, era a única pessoa que eu tinha ali. E ele começou a ter umas dores de ouvido muito forte, sabe? E a minha mãe não conseguia entender o que que era. Ela usava aquelas coisas lá que o pessoal de roça usa pra melhorar e tal, mas nunca foi no médico, não. Achava que era dorzinha normal de criança mesmo, sabe? E aí um dia a minha mãe, ela foi trabalhar e eu e meu irmão ficamos na casa da minha tia lá, né, como de costume. E aí nesse dia tava chovendo. Eu lembro que durante o dia tinha um sol assim, e mais pra tarde começou a chover. Aí tava aquela chuvinha gostosa, sabe, que não é frio, é chuva, mas não é frio. E aí eu e meu irmão, a gente tava na varanda lá, olhando a chuva e tal, e a minha tia tinha um gramadinho, sabe, no quintal. Aí eu olhei pra trás e minha tia não tava lá olhando a gente, então eu saí correndo e fui pra chuva. E aí meu irmãozinho, ele foi atrás de mim, a gente era diferença de pouca coisa, sabe, acho que 1 ano mais ou menos de idade. E ele foi atrás de mim e aí a gente ficou lá brincando na chuva, né, pulando e rindo e tal. E aí de repente o meu irmãozinho, ele parou de pular e colocou a mãozinha no ouvido assim. E do nada ele ficou branco e caiu no chão. Eu não entendi nada, sabe? Parecia que ele tava sentindo muita dor e do nada ele caiu. Aí eu achei que ele tava brincando ainda, né? Criança também. Daí eu fui, cheguei perto dele assim e falei: Marcelo, Marcelo, levanta. E ele não levantava. Daí eu deitei com ele no chão, assim, sabe? Fiquei olhando pro rostinho dele lá no chão, olho fechado. Aí minha tia veio correndo já, gritando, sabe? O que que tá acontecendo? Não sei o que. Quando ela pegou meu irmão, que ela viu que ele tava desmaiado, aí ela ficou desesperada e eu assustado, né? Sem entender o que tava acontecendo, enfim. Aí a gente foi pro hospital e tal, e aí descobriu que o meu irmão, ele tava com um tumor no ouvido. E já tava meio avançado, sabe? Daí a gente ficou lá no hospital muito tempo. A minha mãe assumiu lá, né? Que ela chegou depois, foi pro hospital. E a gente ficou uns dias lá no hospital com ele. Só que ele não melhorava, sabe? E daí chegou um dia, o médico ficou preocupado, né? Da gente estar ali, porque minha mãe, ela não saía de lá por nada, assim, por nada. E ele teve que brigar com ela, falar: não, vai em casa, tipo, toma um banho, come alguma coisa, tá tudo tranquilo, a gente tá monitorando aqui e tal. E a minha mãe, ela já tava muito cansada, assim, sabe? Que eu acho que ela não tava nem dormindo. E aí meu padrasto se ofereceu pra ficar lá com meu irmão no hospital. E a gente foi pra casa, tomar um banho, comer, descansar um pouco, né? E aí quando a gente chegou em casa, minha mãe me colocou lá na sala, assim, né? Me deixou lá na sala, na verdade. E foi tomar um banho. Ela falou: eu vou tomar um banho rapidinho, você fica brincando aí. E aí eu falei: tá bom. Eu fiquei lá sozinho, né? E ela foi tomar o banho dela e tal. Aí eu fui pegar uns carrinhos lá pra brincar e tal. E aí quando eu voltei, porque os carrinhos ficavam no quarto, né? Aí quando eu voltei pra sala, o meu irmão tava lá. Ele tava sentado lá onde a gente costumava brincar mesmo, ali na sala, sabe? Ele tinha o cantinho dele lá que ele gostava de ficar, porque a gente brigava por causa dos carrinhos. E aí ele tava sentado lá e olhando pra mim. E eu falei: Marcelo, você melhorou? E aí ele não falava nada, né? Ele só ficava olhando pra mim e rindo, assim. Aí eu falei: que bom, então a mamãe agora vai melhorar também, né? Porque na minha cabeça minha mãe também tava doente, né? Ela tava muito mal, assim. E aí eu sentei, comecei a conversar com ele. Falei: que bom que você voltou, vamos brincar e tal. E aí eu empurrava o caminhãozinho pra ele e ele nada, sabe? Eu ficava: o que que foi? Você não quer brincar e tal? Aí a minha mãe no banho, ela escutou, né, a conversa lá na sala, e aí ela saiu do banheiro. Aí ela
perguntou, ela falou, meu filho, o que tá acontecendo? Você tá conversando com quem aí? Eu falei, mãe, o Marcelo voltou, olha, ele tá aqui, ele tá bem. Aí minha mãe falou, não, meu filho, seu irmão não tá aqui, ele tá no hospital, o filho tá cuidando dele lá, a gente vai voltar pra lá, mas ele não tá aqui. Aí na hora que ela falou isso, o telefone tocou, aí era o meu padrasto, sabe? Pedindo pra gente voltar pra lá urgente, que tinha acontecido uma coisa horrível. E aí minha mãe branca, sabe? Ela olhou pra mim assim, com o telefone na mão ainda, né? Ele falando lá. E ela foi e desmaiou. Aí eu olhei pro meu irmão, né? E falei, mamãe também? Aí ele olhou pra mim assim, né? Ele levantou e foi andando e deitou do lado da mamãe, assim, igual eu fiz com ele, sabe? E aí eu fui e deitei do outro lado, e aí fiquei olhando pra ela. E aí nisso meu padrasto, que tava no telefone, viu que minha mãe não respondia, ele ligou pra vizinha, né? Daí a vizinha veio e tal, e correndo lá em casa, acordou minha mãe, e aí a gente foi pro hospital. E minha mãe ficava me olhando, assim, muito assustada, sabe? Sem entender o que estava acontecendo. E nisso, quando a vizinha chegou, eu meio que me distraí com ela, né, pra contar o que tinha acontecido. E quando eu falei com ela, meu irmão também viu. E aí ela falou, não, seu irmão não tá aqui. Aí quando eu virei, meu irmão realmente não tava lá. Ele tinha sumido, sabe? Aí eu pensei, né, ele deve ter voltado pro hospital, então vamos lá buscar ele, que ele já tá bem, tá? Daí a gente foi pro hospital e meu irmão tinha morrido, né? Ele não aguentou, assim. E aí, depois disso, como eu era meio sozinho, assim, né, que minha mãe trabalhava e tal, depois que passou um tempo, assim, que voltou meio que a rotina, o meu irmão, ele sempre vinha, sabe? Ele sempre aparecia lá em casa e tal, pra brincar comigo e conversar, até na casa da minha tia. Só que eu não falava mais, né, que ele tava lá porque eu tinha medo, né, porque quando eu fui falar com a minha mãe aquela vez, ela não tava acreditando, e depois ninguém via ele também quando eu falava, então eu parei de falar, sabe? Eu ficava só pra mim. Mas ele veio por muito tempo, assim, até depois, quando a minha mãe engravidou de novo. Daí ele parou de vir, sabe? Um dia ele simplesmente parou. E é isso. Esse foi o primeiro relato que eu lembro, assim. Eu vou criar coragem aqui pra gravar mais e vou mandando aí pra você. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Rapaz do céu, Santa Maria da Fralda Cheia, hein? Pelo amor de Deus, quanta história incrível, gente. Nossa, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, tô até agora aqui arrepiado. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado para todo mundo que participou desse episódio, você também que escutou e não desistiu. Se você quiser mandar uma história tão boa quanto essa, é muito fácil. Basta entrar lá no meu WhatsApp, mandar um alô pra mim, que eu explico pra você como é que faz pra gravar, através do telefone +1 647 830 0422. Ou também, se você quiser clicar aí no link que tá na descrição, é muito fácil, tá? Já cai direto no papo comigo. E se você puder também contribuir pro nosso podcast continuar a crescer e manter as suas atividades, a gente tá precisando, gente. O apoio é muito necessário, então basta entrar lá no Apoia-se através do link que tá na descrição, ou entrar aí no seu navegador pelo site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, obviamente, tá? Aí você contribui com quanto você achar que dá, sem problema, sem pressão, e isso vai te dar acesso ao nosso grupo secreto, onde a gente conversa de tudo um pouco, tá? E lá dentro do nosso grupo também tem um link para nossa pasta secreta, a pasta mais amaldiçoada da internet brasileira, com várias histórias que ainda não foram pro ar. Cara, o que você escuta aqui no podcast é só a pontinha do iceberg, então
Entra lá, escuta também nossos especiais. A gente fez o Hunt Skinwalker, né, ano passado, e a gente tá pensando em fazer a continuação desse episódio incrível. Então, entra lá no nosso Apoia-se pelo link que eu falei aqui agora há pouco, tá? A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo novamente. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.